Inclusive, ele deve ter um encontro com o Papa Francisco, que cometeu de novo a mesma ofensa homofóbica pela qual teve que se desculpar no mês passado. A informação é da agência de notícias ANSA, que disse que o insulto ocorreu ontem numa reunião com padres de Roma. Ô Priscila, conta pra gente então o que sabemos, quais foram as informações passadas pela agência e se o Papa Francisco já se pronunciou a respeito. Oi, Carol, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. O Papa Francisco teria usado, então, o mesmo termo homofóbico que usou da outra vez e que causou uma ampla repercussão. Então, a mídia italiana diz que ele repetiu o insulto que tinha usado na outra vez, que é o termo frottiadini, que significa, em português, algo como viadagem. Então, as duas principais agências de notícia italianas, a ANSA e a ADN Cronos, e também outros jornais italianos, relatam que ele usou de novo essa palavra e esse termo numa reunião para falar sobre a admissão de homens gays ao sacerdócio e esse termo que, enfim, foi muito criticado, que é um termo considerado muito ofensivo aos homossexuais. O Vaticano falou sobre essa reunião, mas não falou sobre esse termo que o Papa teria usado, não comentou essa repercussão, apenas disse que nessa reunião o pontífice tinha advertido sobre a admissão de homens gays em seminários católicos romanos. O Papa, no mês passado, foi exatamente no dia 20 de maio, teria feito também o uso desse termo ao falar sobre a admissão de padres gays no sacerdócio, de homens gays no sacerdócio, e ele tinha dito que já havia frottiadini demais na igreja, algo como já existe viadagem demais na igreja. E depois disso, naquela ocasião, aí sim o Vaticano se pronunciou e disse que o Papa nunca teve a intenção de ofender ou se expressar em termos homofóbicos, confirmando que o Papa de fato teria usado esse termo considerado homofóbico. E isso causou muito estranhamento, porque o Papa já falou diversas vezes que os homossexuais são bem-vindos na igreja. Inclusive, os apoiadores mais progressistas do Papa dizem que ele mudou a atitude do Vaticano em relação aos homossexuais. Ele, no início do seu papado, quando ele foi perguntado sobre a sua opinião em relação aos homossexuais, ele disse: quem sou eu para julgar? E também, recentemente, o Papa, que tem 87 anos, foi criticado pela ala conservadora da igreja ao dizer que os padres também devem ser capazes de abençoar casais do mesmo sexo. Quando o Papa disse isso, inclusive, alguns observadores começaram a especular se ele estava abrindo caminho para que homens gays fizessem parte do sacerdócio, mas depois ele negou essas especulações nessa outra reunião em que tinham já usado esse termo. E aí, o que agora a mídia italiana está dizendo, e também alguns representantes da comunidade LGBTQ+, é que não há muito frottiadini na igreja, há muitos homofóbicos. Essa foi uma das críticas aí que viralizaram depois dessa nova fala, então, do pontífice, que supostamente teria usado esse termo segundo várias agências italianas. Volto com você, Carol. Obrigada, Priscila Asbeck.